a necessidade da gente ouvir a voz de Deus. A gente tem ouvido muita voz humana. A gente tem ligado pregações na internet. E é muita informação. E não estou dizendo que, desmerecendo, que as pregações da internet, elas são ruins. Ela só é boa se você ouvi-la sentado, com a Bíblia aberta e caderno na mão. Fora isso, a pregação não tem valor. Você está dirigindo, ouvindo pregação. Você vai prestar atenção na pregação ou você vai prestar atenção no trânsito? E a gente comentou sobre isso. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Sem isso, a gente não consegue andar. Eu sou sincero em dizer isso para vocês. Porque a gente precisa de um tempo do silêncio. São muitas vozes, muito barulho. E a gente precisa ir para o secreto, deixar Deus falar. Eu falei sobre isso. Eu me debrucei sobre esse assunto. Porque a gente tem passado por dias não fáceis. E a gente está tentando vencer os dias na força do braço, na nossa razão humana. E não tem dado muito certo. A gente tem ficado frustrado, a gente tem perdido a esperança, e a gente se sente que a vida de crente, ela está sem graça, ela está estranha. Não tem nada de novo. Por que não tem nada de novo? Por nossa culpa mesmo. Nós somos os culpados. Os dias têm nos atropelado. Os afazeres. Nós não estamos conseguindo ler mais nada. Nós não estamos conseguindo meditar. E a gente não está vendo, não está deixando Deus ser Deus sobre as nossas vidas. E hoje, eu vou ter que falar com vocês. A gente pode voltar depois para isso. Mas eu vejo que nós estamos precisando de vencer as nossas guerras, as nossas batalhas. Elas são vencidas não por nós, mas por Deus. Assim como Deus agiu com o povo lá no Egito, tirou aquele povo e ele diz: eu tirarei meu povo de lá, mão forte e braço estendido. E a palavra de Deus, ela diz ainda, isso é uma sombra de quem Deus é. Aí chega Jesus e diz: sem mim nada podeis fazer. Tem alguma coisa errada com tanta informação e a gente continua dando murro em ponta de faca, tentando fazer as coisas. E a gente se vê num lugar inseguro, a gente está desgastado. É sincero, a gente está desgastado. E se a gente não voltar aos rudimentos de uma coisa tão simples, mas tão sacrificante, é oração. Se a gente não orar, a gente não vai ver céu na terra. Se a gente não parar e nos colocar na total dependência de Deus, baseado naquilo que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, a gente não vai ver a glória de Deus. E a gente vai questionar a nós mesmos, vai questionar a vida da igreja, porque nada acontece, nada se faz diferente. A gente precisa, realmente, a igreja precisa se mover por fé. Mas como ela vai ter fé se ela não medita? Como ela vai ter fé se ela não para? Não sei se isso serve para você, mas muitas vezes até para o pastor é uma vida agitada. E se a gente não atinar para isso, a gente vai fazer as coisas naturalmente e a gente vai se cansar. Eu acho que nós estamos precisando, como igreja, ir para o lugar de descanso, para o lugar de sossego. Orar. Orar. É simples. Eu sei que é um sacrifício doido. Parar você é difícil. Parar essa igreja para ficar diante de um Deus que eu não sei de onde é.
A gente canta Ele, a gente canta que Ele é maravilhoso, a gente canta que Ele é Senhor, mas não passa disso. Mas quando fala para você parar, para que Ele seja Deus, a gente não consegue, as coisas têm que acontecer. Eu vou falar um pouco desse Deus para vocês. Vou ler alguns versículos aqui, não vou me delongar, mas eu quero ler com você. E a gente precisa ler para crer. A gente precisa ouvir para crer. A gente precisa meditar para crer. E que mais? Sair da frente, deixar Deus ser Deus. E se arrepender, porque nós estamos muitas vezes na direção de tudo. A gente quer que Deus esteja onde a gente esteja. A gente não quer estar com Deus onde Ele está. A gente inventa um trem e quer trazer Deus para esse trem. Não vai dar certo. A gente tem que estar onde Deus está. E nós não estamos vendo isso, nós não estamos percebendo isso, porque nós não ouvimos, porque nós não paramos. E a gente se envolve com isso, crendo que Deus vai estar naquilo que Ele pode ter sido chamado, mas Ele não vai estar. Ele vai querer que a gente pare e ouça, para que a gente esteja onde Ele está. Jesus é um exemplo clássico disso. Quantas vezes que Jesus se retirava para orar? Praticamente? Não é praticamente. Todos os dias Jesus se retirava para orar, para depois andar. Jesus orava para depois andar. Jesus orava para depois se envolver com gente. E a gente vê isso, mas a gente não pratica. Mais uma vez, por que nós não praticamos? Porque os dias têm sido intensos e eu preciso fazer, eu preciso acontecer. Quantos de nós levantamos de manhã, daqui a pouco eu volto para a leitura, quantas vezes nós levantamos pela manhã, a primeira coisa que a gente vê é o celular. A gente levanta, está com remela no zóio, e a primeira coisa que a gente toca é o celular. Tem alguma coisa errada. A gente precisa se questionar diante da palavra. Então, enquanto você não... Aí você fala para mim, não, mas eu vou para o meu trabalho, eu vou ouvindo a pregação, eu vou ouvindo a Bíblia, eu boto a Bíblia de áudio, não vai funcionar. Eu quero dizer para você que não vai funcionar. Eu sou radical nesse ponto. Por quê? Porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. A gente só vai ouvir a Bíblia e depois chegamos no trabalho e Deus não falou nada com a gente. E a gente não perguntou para Deus, Senhor, o que eu faço disso? O que o Senhor quer dizer com isso? Traduz para mim. Os discípulos eram assim. Os discípulos ouviam Jesus falar com aquele povo todo dia e estavam na primeira fila. Quando aquele povo era dispensado, os discípulos cercavam Jesus e diziam, Senhor, o que tu quis dizer com aquilo? O que o Senhor quis dizer com aquilo? A gente não pergunta, porque nós acabamos de chegar no nosso trabalho. A gente acabou de chegar no nosso trabalho. A gente precisa realmente mudar como nós vamos ser cristãos, como nós vamos ser discípulos nesta terra. E nós precisamos ser rápido. A igreja tem sofrido um ataque tremendo. É só olhar a mídia, a igreja está exposta na mídia. E a igreja está pagando um preço alto. Ninguém quer ir para a igreja, ninguém quer ver pastor. Por causa de quê? Porque a igreja não está orando. A guerra da igreja é no mundo espiritual. Se faz qualquer coisa aqui, vou entrar na justiça, eu vou na polícia, eu vou dar parte contra o crente. A igreja batendo no crente, ele não para, bota o joelho no chão e chora, Senhor, justiça minha. Não pede socorro, vai para as ferramentas mundanas. Ou a gente para meditar na palavra,
A gente deixa o celular, deixa a tecnologia, deixa o teu trabalho. Mas você precisa pegar a palavra de Deus e meditar. Precisa orar. Precisa conhecer esse Deus para que você creia. Para que você mude de rota. A mudança de rota, ela vem com arrependimento. Você leu, entendeu, eu criei. E eu não estou nesse lugar, então o que tu faz? Ora e se arrepende. Senhor, eu me arrependo, muda a minha rota. Eu estou deixando para o Senhor agora os cuidados, eu me coloco no lugar do seu senhorio, do senhorio do Senhor, eu entro na vida de obediência, eu entro no lugar onde o Senhor vai ser Deus e vai me dar toda a provisão que eu preciso. É muito difícil acreditar nisso, é muito difícil acreditar que Deus vai prover a minha casa. Você acha que você é o provedor da sua casa. É engano, você está no lugar de idolatria pessoal. Você não é o provedor da tua casa. Se Deus não for Deus sobre a tua vida, você vai virar uma ameba. Você vai para o chão, se o Senhor não te botar de pé. Tudo vem dEle. A comida que você está comendo em casa não foi você por causa do seu trabalho, foi por causa de Deus. O trabalho que você está trabalhando não foi esforço seu, foi Deus que olhou para você e abriu a porta e te colocou lá. Eu preciso olhar para Deus como sendo tudo na minha vida. Eu vou ler uns trem aqui para vocês. Pode ser que vocês não estejam acreditando em mim, né? Então acredita na palavra. Êxodo capítulo, vou mostrar para vocês uma sombra desse Deus que mesmo não sendo visto com os olhos humanos, Ele era Deus. E Ele provia tudo. Vou mostrar para vocês esse Deus invisível. Mas depois eu vou vir para o Novo Testamento e vou mostrar para vocês um Deus visível que fez as mesmas coisas, fez a mesma promessa. Êxodo capítulo 21. Eu acho que é Êxodo, capítulo 21, versículo 22. E o Senhor ia adiante deles. E o Senhor ia adiante deles. Hã? Êxodo 21. A gente senta na frente do computador, a gente vai digitando as coisas, a tecla não aperta. Êxodo 21. É isso? E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem. Quanto? Fala aí, gente, alto, eu não estou... 21, 13. 13, 21, gente. Mas onde é que eu botei esse trem aqui, camarada? Tá vendo? Engoliu o 13. Vou botar aqui, ainda bem que vocês estão atentos, hein? Eu sabia que vocês iam estar aí. Bíblico 13. E diz o Senhor, e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Sobrenatural. O Senhor ia à frente. O Senhor ia à frente. O Senhor ia à frente. E a criação ia atrás. O mundo contemporâneo fez o quê com o homem? Ele vai na frente, Senhor, me acompanha. E é tropeço em cima de tropeço. Senhor, eu vou entrar aqui vou entrar no financiamento, vou comprar um carro. Aí começa a rochar. Ele não obteve o sim do Senhor. Começa a rochar. Ele decide, não, Senhor, eu vou mudar, eu vou morar em tal lugar. O negócio, e vai pelas emoções. E depois, não, Deus vai me ajudar. Vai não. E aí a coisa começa a rochar,
a prestação não pode mais pagar, o carro já entra na justiça, já está para ser tomado, e aí você muda para o lugar, o aluguel está caro demais da conta, e a coisa não, o meu salário não subiu, mas também eu não desço para a minha humildade, ou seja, se o salário não subiu, reduz, mas não quero fazer isso, e vou embora, e Deus vai me ajudar. E a coisa vai arrochando, e o cara vai ficando revoltado com Deus, vai ficando revoltado com a igreja, nada acontece, eu estou com a corda no pescoço, e o negócio vai embolando, eu vou endoidando, e eu quero nem saber. E vai fazendo coisa errada em cima de coisa errada para tampar os buracos, e está na vida da igreja, Deus é grande, Deus aleluia, e ele sozinho andando na frente, e pedindo Deus para vir atrás. Tem alguma coisa errada. O Senhor diz, eu irei à frente. Eu sou Deus e eu irei à frente. Um dia veio na minha cabeça, eu sendo pastor, eu achei que eu ia atrás do rebanho. Eu falei, é prático, né? O rebanho vai embora, o cão vem, e eu estou aqui atrás, pastoreando. E o cão comendo lá as ovelhas, e etc e tal, e eu por aqui. Eu falei, uau. Aí, de repente, eu olho para uma passagem, tipo essa, e o Senhor ia adiante deles. E aí, lá no Novo Testamento, Jesus ia passando pelo rio ali, pelo Rio Jordão, beirando ali, olhando para os discípulos, ele diz, olha, vocês aí, vem e segue-me. Eu falei, complicou para mim. Eu vou ter que sair de trás, vai ir para frente. Foi. O líder vai na frente. O pastor vai à frente. O Senhor vai à frente. Não tem como, não pode mudar isso aí. É de Deus. É Ele que diz, eu irei à frente. Então eu vou para a frente do rebanho, o rebanho segue o pastor, e quem vai à minha frente? O Senhor. Como que eu falo com Ele? Como que eu consulto a Ele para conduzir o seu rebanho? Não é meu. Minha mão não está furada. Presta atenção. Eu tenho que falar com o dono do rebanho. E como que eu falo com o dono do rebanho? Como que eu falo com o dono da minha família? Como que eu falo com aquele que criou a minha esposa? Como que eu falo com aquele que criou meu marido? Como que eu falo com aquele que me deu os filhos? Sabe como? De joelho. Fala e obtém sabedoria, obtém direção, obtém segurança, obtém provisão. Levanta e traz para o teu povo. Está tudo trocado, nós temos que chorar diante de Deus. Você que está ouvindo essa palavra aqui hoje, quando você sair dali, refaça a sua agenda. Desista do que você está planejando fazer, se você não estiver diante de Deus. Deus vai te ajudar, mas você esteja com Ele primeiro. No primeira hora da manhã, se coloque e se prostre diante dEle e diz, Senhor, sem Ti nada eu posso fazer. Eu posso simplesmente sobreviver, porque a Tua misericórdia é boa demais da conta. Eu posso respirar por causa da Tua misericórdia, mas eu não terei mais do que isso. É verdade. Tudo bem, vou ler mais um versículo para vocês. Então a gente olha para isso, e a gente vê que Deus criou, mas Ele não desamparou. Ele criou e está com nós. Está com a gente. Alguém concorda ou não? É lamentável, né? A gente fala amém, está com a gente, mas a coisa está de outra maneira. Agora, esse entendimento, nós temos que ter ele definitivo. Se Ele está comigo e contigo, eu preciso conversar com Ele. Eu preciso apresentar o meu coração, eu preciso apresentar minhas feridas, eu preciso me colocar diante dEle, porque eu também tenho as minhas dificuldades. Quantos de vocês têm tido sonhos proféticos onde Deus fala? Não fala. Mas quantos de nós da igreja têm sonhado coisas mundanas? Sonhos pornográficos.
sonhos que nós não estamos fazendo nada para agradar a Deus, um monte, mas a gente não sonha sonhos proféticos do Senhor te levando para outros lugares, do Senhor dizendo, eu sou o teu Deus, eis que estou contigo, e nós não estamos usando as armas espirituais que precisamos usar. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, a cruz de Jesus, nós não usamos. Nós não estamos tendo batalha no mundo espiritual. Nós estamos assolados, o diabo está feliz com a gente, o diabo está feliz com a igreja. Porque ela não afronta Satanás. E a gente está bem. Nós precisamos ver milagres, nós precisamos ver a glória de Deus. E não tem como não ver. Ele está disponível para a gente ver. Gênesis capítulo 26, versículo 3. O Senhor vai adiante, amém? Então vamos lá. Vai anotando aí. Ah, sim, o Senhor vai adiante. Amém. Gênesis 26, 3. Habita nesta terra. Ele diz, habita nesta terra. Eu estarei contigo e te abençoarei. Uau. Muitas vezes nós estamos com a faca no pescoço de uma pessoa para nos dar as coisas. Você precisa me amar. Você precisa ter paciência comigo. Você precisa me dar férias, você precisa me dar um carro, você precisa me dar uma casa. Quem? O homem. Ele não vai dar conta, ele vai falhar. E você vai pular no pescoço dele, você vai desistir dele ou dela e dizer, eu não dou conta mais de você. Mas ele não é o teu Deus. Nós estamos olhando para o lugar errado. Todas as coisas concernentes à minha vida espiritual e à sua já estão prontas. Alguém dá um aleluia, glória a Deus aí ou não? Todas as coisas espirituais que diz respeito à minha vida e à sua já estão prontas. Estão com quem? Com o Papai do céu. Agora eu preciso ir lá para trazer para o mundo natural. Quem vai? Não. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que cuidar. Eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua raça que darei todas estas terras e manterei juramento que fiz a teu pai Abraão. Um Deus de aliança, um Deus fiel. Se ele fez para esse povo aqui, o que eu e você, essa igreja de hoje, tem de diferente? Nós precisamos ver. Não, aquele negócio é Antigo Testamento, aquilo é um conto, aquilo é uma fábula, aquilo foi lá, alguém escreveu, e agora, isso não acontece. Hoje, nos dias de hoje isso não acontece. Aonde? Nós precisamos mudar essa concepção, nós precisamos testemunhar na vida da igreja. Pastor, me dá uma oportunidade, eu gosto disso. Pastor, me dá uma oportunidade que eu quero contar para ti, eu quero contar para a igreja que eu vi Deus e que Deus foi Deus na minha vida. Eu quero contar para você. O testemunho, como desse povo, serve para a nossa fé. Faz com que nós venhamos a crer. Quando a gente lê os testemunhos, ou quando a gente ouve alguém da terra, terreno, igual eu e você, foi abençoado por Deus hoje. Se você testemunhar, você comeu o que hoje no almoço? Frango. Pastor, me dá uma oportunidade aí, eu quero contar um negócio para o senhor. Pastor, hoje, na minha mesa, eu tive frango para comer. Deus me deu frango para comer hoje. Eu dou glória a Deus, amém, igreja. Aí a igreja, amém, 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 aleluia, glória a Deus, porque ela disse que o frango que chegou na mesa dela foi Deus que materializou e botou na mesa dela. Veio do invisível e colocou um frango na mesa dela. Foi assim que aconteceu com Jesus ou não? Ele tinha que alimentar uma multidão de gente. O que ele fez? 5 pães e... O que ele fez? Abriu o céu e todo mundo comeu peixe e pão.
A gente precisa testemunhar isso. Isso é possível, gente. O que você tem na tua casa é de Deus. Não tem nada que é seu. A gente precisa testemunhar as coisas simples, porque Deus é simples. Deus é daquele do contentamento. Ele sabe agradar os filhos. E quem é filho é contente. Pô, comi um frango. Comi um frango. Comi carne moída. Cara, um dia eu fui ali na casa do Sr. João. Que dia que foi? Foi segunda, foi terça? Sr. João. Dona Heloísa. Heloísa? A dona Heloísa chegou lá, eu fui, não, vem cá aqui, Sr. João, eu vou visitar o senhor, amém. Aí eu chego lá, Sr. João, me dá um abraço, a gente, passo para dentro, ele diz, olha, você vai ter que comer umas bolotas aqui. Pelota, você vai ter que comer uma pelota aqui. Eu falei, o quê? Cara, ela fez uma carne moída, redondinha, que não desmancha não. Para um é almôndega. Mas para um é pelota, para outro é tanto faz como tanto fez. Eu fui lá, gente, ela falou, olha, você tem que servir na cozinha. Eu fui lá, tinha uma panela desse tamanho, com carne moída, bolinho de carne moída. Tinha com pimenta e sem pimenta. Nossa, gente, aquilo foi um banquete. Aquilo foi do céu. E gostoso de comer, gente. Um arroz, uma delícia. Aquilo não era humano, aquilo era sobrenatural. A gente tem que dar glória a Deus por isso. Banquete, gente. Eu comi banquete. Eu acho que eu comi umas 6 caroços daquele. Entendeu? Era o pai da Poliana. Era o pai da Poliana. Está aqui. Esposa do Augustus. Gente, eu fui muito bem recebido. Agora, quem programou isso? Deus. Eu tenho que ver Deus em tudo. Eu tenho que ver Deus em tudo. Uma agenda, o lugar, as pessoas. E aí tem aquele negócio, né? Aquela pregação, né? Faça a eles. Você deu roupa para vestir para alguém. Você deu comida para alguém. Você fez para quem? Você está fazendo para Cristo. É tudo espiritual. Você vai visitar alguém. Você vai visitar quem? Cristo. Eu fui visitado. Eu estive doente, você me visitou. Quem está falando? Se a gente olha para isso, para essa dimensão espiritual toda, fica muito mais fácil da gente viver. Porque eu vejo Cristo em tudo. Ou não? Isso é doido, né? Não? É para louco. Mas é loucura. É loucura para o mundo. Nós temos que viver disso. O cara contente em comer um frango, em comer uma bolota de carne moída, pelota ou, como é que é? Almôndega. Rapaz. Eu tenho que ver Deus em tudo, eu tenho que me alegrar em tudo, porque o Senhor é a minha alegria. Ele é a minha força, Ele é a minha companhia, é Ele que está comigo dia e noite e dia. Mas a gente não fica contente com isso. Isso não é o bastante, isso não é o suficiente. A gente quer mais e a gente agora vai para o humano. Agora é humano, eu vou escravizar o humano. O humano precisa me dizer que me ama. O humano precisa me servir. O humano precisa, o humano. Não dá. À medida que não é satisfeita. Deus não consegue satisfazer o homem de hoje. E aí o homem vai para o outro homem e o escraviza, para obter ganho. Os nossos relacionamentos, a igreja tem buscado relacionamentos com pessoas nas quais ele pode obter um benefício. Se for o cara que mora em Águas Lindas, não serve de amigo para mim. Mas ele tem que morar onde? Águas Claras, Asa Sul, Lago Sul, porque eu posso beneficiar desse relacionamento, dessa amizade. Você trabalha onde? Não, se trabalha no supermercado, mas se trabalha no órgão público, é essa relação que eu preciso. Porque ele está a fim de quê? De se beneficiar. Meu Deus, se beneficiar daquilo que o outro tem. É invejoso.
Ele quer o que a outra pessoa tem. Nós não podemos ser assim. Assim nós não estamos vendo Deus em nada. Assim nós não estamos vendo Jesus em nada. Vou continuar. Porque a gente consegue pregar em cima de um versículo, tá? A gente consegue pregar em cima de uma palavra só. Mas eu vou ler aqui mais para vocês. Gênesis, capítulo 28, versículo 20. Então agora, nesse primeiro versículo, o Senhor está à frente, amém? A outra coisa é, eu estarei contigo e te abençoarei, amém? É Deus que está dizendo, lá no Antigo Testamento, para um povo que não cria, mas também que não conhecia, mas a misericórdia de Deus veio sobre eles e eles eram sustentados. E aí tinha uma coluna de fogo, tinha uma nuvem que os guardava, tinha um tal de um maná, para quem? Para quem ia crer e para quem não crê. Mas nós aqui temos que acreditar que esse Deus é esse Deus que tudo provê. E aí diz em Gênesis 28, 20, então em Betel, Jacó fez o seguinte voto, se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir. Aí eu pergunto, esse homem foi bem sucedido nessa oração e Deus respondeu a ele? Sim, ele teve comida e ele teve roupa para vestir e ele foi bem sucedido. Por quê? Porque ele foi para a pessoa certa. Ele foi para um Deus que foi Deus dos pais. Ele já tinha o testemunho de outras pessoas antes dele. E ele pegou isso e trouxe como uma verdade. E agora eu estou diante dos deuses dos meus pais e estou dizendo para ele, olha só, olha aqui, se o Senhor estiver comigo, me guardar, andar comigo, cuidar de mim, me dá pão e me dá roupa. O versículo continua, né? Você botou aqui, Victória? Não, colocou não. Mas assim, eu quero ficar só nessas palavras, para que vocês possam compreender que esse Deus é um Deus de desafio. Você pode desafiá-lo dessa maneira, se coloca diante dele, como que nada tem, nada pode, e diz, Senhor, eu não quero que o Senhor esteja onde eu esteja, mas eu quero estar onde o Senhor está. E agora eu quero, diante de Ti, fazer um desafio com o Senhor. Eu já ouvi muito falar do Senhor. Eu já vi muitos testemunhos. Eu já li a Bíblia 10 vezes. Eu já li a Bíblia 10 vezes. Agora eu quero saber se o Senhor é Deus mesmo. Chega para Ele, diante dEle e faça. Depois você vem aqui e testemunha. O que tu quer? Está precisando de quê? É espiritual? Manda bala, está lá pronto. Gênesis 39, diz assim, versículo 2, ora, Yahvé, o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito. Quem foi José? Bem, eu preciso saber quem é José, mas para isso eu preciso parar, eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso folhear a Bíblia, eu preciso pegar versões, eu preciso pegar meu papel, eu preciso ver como aqueles homens andaram, e ver como aquelas mulheres andaram, e gemer diante do Senhor, Senhor, Tu foi fiel para aquele povo, Tu esteve com aquele povo, o Senhor provisionou, eu estou num lugar agora que se o Senhor não fizer, eu vou morrer. Tu não vai morrer, porque Ele vai vir. Mas você precisa invocá-lo. Alguém concorda ou não? Pode discordar de mim. A gente conversa depois do final. A gente vai passar a linha ali e nós vamos prosear. Amém? Gênesis 43, versículo 2, 3 e 4. E falou Deus a Israel em visões de noite.
Eu volto na ideia de que Deus profeticamente, sobrenaturalmente, fala conosco enquanto dormimos. Amém ou não amém? Fala. Ele visita nós no nosso leito. E a palavra dele diz que diz assim: o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Uau! Então agora eu preciso deitar na perspectiva e dizer ao Senhor: Senhor, fala comigo. Senhor, ministra ao meu coração o que o Senhor quer. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir. E aqui esse homem, e falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo até o Egito. Cara, que Deus é esse? Existe? Será que existe esse Deus? Cara, está difícil de crer. Mas para você crer, você tem que estar todos os dias com fome e sede, buscando isso e falando com Ele. Você precisa de alguma forma, a igreja precisa ouvir Deus. A igreja precisa ouvir a direção, a igreja precisa se aquietar e simplesmente contemplar e ver a glória de Deus. Esse povo viveu o sobrenatural, e a igreja de hoje precisa viver esse sobrenatural. Nós precisamos viver esse sobrenatural. A gente viu essa semana que Pedro, num determinado momento, estava ali num ambiente, e as pessoas que estavam ao redor, queria trazer os doentes, queria trazer os enfermos para a sombra de Pedro, na crença de que se estivesse na sombra de Pedro, havia cura. Quantos que querem chegar perto de um crente, hoje, tem alguma coisa errada? Eu não gosto de crente. Qual o testemunho do crente de hoje? Alguém chega perto de você, sente o quê? Cheiro de quê? Te leva a uma experiência espiritual sobre o quê? Aroma agradável. De tanto tempo que você passou no jardim com Deus, você sai de lá cheiroso. Ou você carrega um cheiro de enxofre, como crente, deixando o Satanás chegar perto de você o tempo todo. O que nós carregamos? O aroma do jardim ou esse cheiro horroroso de Satanás? Percebe que a coisa, nós precisamos pensar. Eu quero que você saia daqui hoje de cabeça quente. Aí daqui a pouco você fala assim: pastor, você estava nervoso? Pastor, o senhor está chateado? Pastor, o senhor está magoado? É o que eu ouço depois da minha pregação, vocês acreditam? O senhor está nervoso? Você está preocupado? Não, eu quero que a igreja, eu sou zeloso por ela, zelote, zeloso, que zela pelas coisas de Deus. Eu sei que não precisa disso, mas eu tenho um zelo pela palavra de Deus. Eu quero que a igreja experimente, ela possa estar no lugar de milagres, ela possa estar no lugar de profetizar, ela possa estar no lugar de servir, ela possa estar no lugar da humildade, ela possa estar no lugar da mansidão. É isso, eu falo isso para vocês, é com muito amor, mas com muito temor. Eu não estou aqui julgando ninguém, não estou condenando ninguém, não estou dizendo que você não está vivendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se for bom, retém. Se não for, isso não diz respeito a mim, mas não saia daqui com raiva de mim. Entendeu? Mas tinha alguém que precisava ouvir, não é, Marcinha? Alguém tinha que ouvir. Então a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu vou dizer para vocês,
daqui a pouco sobre isso, a necessidade de falar, né? Sem medo, ser ousado em falar. E aí, aqui continuando, versículo 43, porque eu te farei ali uma grande nação, eu vou descer com você para o Egito, descerei contigo para lá, e certamente te farei a tornar a subir. O Senhor te leva no lugar da humilhação. Presta atenção! Nós não queremos esse lugar. O Senhor te leva para o lugar da humilhação, daqueles camaradas que vai te caçar, que vai buscar você para matar. Mas eu quero lembrar você que você foi caçado com intenção de ser morto. Todos nós aqui, nenhuma exceção. Porque com Jesus foi assim, quando souberam que Jesus vai nascer, o exército do inferno se moveu para não deixar ele nascer. Mas o pai disse, vai nascer. Com você foi a mesma coisa. O inferno todinho não queria que você nascesse. Mas o pai disse, vai nascer. Vai vir a luz. E você veio. Então, Satanás, ele está nervoso com você desde quando você foi gerado na barriga de mamãe. Não pense você que é porque você se converteu. Oh, eu vou me converter, o capeta agora vai piorar. Até então estava tudo em paz, mas aí você se converte e o negócio vira um trem de doido. Mas o Senhor te entrega ferramentas e armas espirituais para combater esse cão que quer te matar, que quer destruir, que quer roubar, que quer dilacerar a tua vida. Nós temos armas. Deus preparou tudo para que nós vivêssemos uma vida peregrina nesta terra, mas fôssemos bem-sucedidos, com ótimo testemunho. Alguém duvida ou não? Isso aqui é para que nós tenhamos nessa vida peregrina bom testemunho enquanto aqui estivermos. Alguém acredita ou não? Tudo bem, vai cair, né, folha? Só o meu marcador que não cai. Eu deixo ele aqui. Entendeu? Vamos lá. Agora eu quero ler com vocês. Nós vimos que um Deus cuidadoso, amém? Então nós vimos um Deus que nos acompanha, que vai na nossa frente, na nossa presença. É um Deus fiel, é um Deus de aliança, que dá segurança, direção e a vontade dEle. A vontade dEle. Não a do homem, a vontade dele. Vamos pular agora para o Novo Testamento. Diz o seguinte em João capítulo 10, versículo 27 ao 30, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O Senhor está dizendo de ovelha. Ovelha ouve a voz. João 10, a partir do 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as. Quando eu olho para isso aqui, eu leio isso aqui, eu lembro de um discípulo que tentou expulsar demônio. Aí o demônio chega para ele, olha, eu já ouvi falar de outro discípulo, já ouvi falar de Jesus, mas de você eu nunca ouvi falar. E deu um pau nesse camarada que tentou. Por quê? Porque ele não era íntimo. Ele não era íntimo de Jesus. Ele não tinha intimidade com Deus. Eu quero dizer para você, ovelha de Jesus, que você vai para o secreto, você vai para lá, você vai obter o quê? Você vai obter a provisão de Deus, mas você vai obter a unção, você vai obter poder, você vai obter autoridade para, de pé, guerrear contra o inimigo. Não é coisa simples. Nós temos assim de coisas que o Senhor diz, eu vos darei, vocês darão bom testemunho nessa terra. Tudo está pronto. Tudo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem. Olha aí, de novo. Lá na frente o Senhor diz, olha, eu vou na frente, vocês me seguem. Eu vou como uma coluna de fogo e vou como uma nuvem, vocês me seguem?
Vamos lá, povo, eu vou dar direção para vocês, ó. Não é vocês que vai dar direção para mim. Vocês não vão mandar em mim. Eu sou o Senhor. Então vocês me seguem. E o povo entendeu e falou, sim, senhor. E aí a nuvem de fogo ia na frente, e a coluna de fogo, e a nuvem ia lá cobrindo aquele povo, guardando todo mundo no deserto, e alimentando aquele povo tudinho. E agora Jesus disse, as minhas ovelhas me ouvem a voz. Ele falou lá no Antigo Testamento, e ele fala aqui também. Diz, e conheço as minhas ovelhas, e elas me seguem. Dou-lhes a vida. Tirou da morte. É isso ou não? Nossos delitos e pecados, e agora ele trouxe para dar vida. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Uau! A ovelha, ela pode tentar querer sair de fininho, ela pode querer sair pelo vão dos dedos de Deus. Ela está debaixo da mão de Deus, e aí a ovelha inventa de querer sair por aqui, e Deus diz, é minha, e eu vou segurar, e o inimigo não vai pegar, ela é minha, e eu chamei ela pelo nome, eu a perdoei, suas iniquidades ela não deve mais, ela não me deve mais nada, não vou entregar. E ela está com a cabecinha aqui, querendo sair da mão de Deus, e Deus diz, não, é minha, me pertence a mim, papai me deu, e ela está segura. Lugar de segurança é na mão de Deus. Na mão de Deus. E diz, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. E aí agora, eu não vou ler, Atos 16, 6 e 10, é onde os discípulos experimentaram fazer alguma coisa que eu vou ali fazer missão, eu vou entrar aqui, vou fazer missão nessa cidade. Aí o Espírito Santo disse, não. E ele foi obediente, ele foi com o intuito de fazer um trem. Aí o Espírito Santo lá na frente diz, não é a tua direção nem a tua vontade, é a minha. Soprou e ele mudou de rota e foi. Esse mesmo Espírito, esse mesmo Deus, ele fala. Ele é zeloso, ele é cuidadoso. Isso está em Atos 16, do 6 ao 10. Eu não vou ler, porque senão depois anota aí para você ver que Deus é um Deus de direção. Deus é um Deus zeloso. Agora, Mateus 28, 20, letra B, o finalzinho do Mateus 28 diz, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias. A gente entra no nível de solidão, a gente entra no nível de depressão, a gente entra no nível de ansiedade, que nós envergonhamos o Evangelho, porque nós não transparecemos, que nós estamos num lugar seguro, que nós estamos sem direção, o meu passado me marca, o meu futuro eu não sei o que vai ser dele, e eu entro num parafuso, endoidei como crente. Endoidei como crente, e você não testemunha sobre isso, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou sem saída, eu estou num lugar, não sei o que está acontecendo comigo, e não é um bom testemunho, porque o Senhor disse, eu estou com você, fale comigo, fale comigo. Nós não queremos falar com Deus, nós não queremos falar com o Espírito Santo, porque muitas vezes nós achamos que Ele não existe, mas é Ele que faz com que as coisas, que a igreja mude da sua configuração e comece a fazer a diferença. Mas a gente vive uma igreja que é ansiosa, uma igreja depressiva, uma igreja sem temor, porque está sem intimidade com o dono dela, com aquele que criou a mim e a você. Ele está interessado nisso, mas nós não estamos interessados nisso. Bem, diante desse quadro, eu quero ler com você Romanos 10. Bota para mim aí, Victória. Romanos capítulo 10, versículo 12. Eu vou encerrar. Romanos capítulo 10, versículo 12.
Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Espera, deixa aqui. É o quê? Quem invoca ele é o quê? Está o quê? Está no lugar bom? Sabe, eu não sei, os gritos de impaciência que nós damos dentro de casa, de pai impaciente, de mãe impaciente, ou de filho impaciente, os gritos que você dá, recolhe ele, não desperdiça não. Não grita com pai, não grita com mãe, marido não grita com esposa, esposa não grita com marido, guarda isso. Se o vizinho tiver que te escutar, que seja você, abre todas as janelas, abre porta ou vai para o quintal, se joga no chão e grita, clama, Senhor! Se tem que gritar, grita com os céus, grita com Deus, clama, não desperdice, gritando um com o outro, chama a atenção de Deus, não chama a atenção de ninguém do seu lado, chama a atenção de Deus. Com a nossa fragilidade, com a nossa debilidade, vamos para diante de Deus. E Ele é misericordioso, Ele é rico, Ele é o Deus lá do Antigo Testamento, e Ele é o mesmo Deus para que os que invocam. Bora, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que te importa mais do que ser salvo? O que te importa mais do que a tua salvação? O que te importa mais do que a cruz de Cristo? O que tem mais valor para a igreja? Ter ou ser salvo para a eternidade? Nós estamos nos perdendo. Nós estamos perdendo a salvação por causa de coisas. Continua. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como invocarão? Se eu não o conheço, vou invocar quem? Eu vou gritar para quem? Eu vou continuar gritando para o meu marido: me dá, faz para mim, me leva, me carrega. E a esposa com o marido com a esposa. Nós precisamos falar, nós precisamos conhecer, para crer e para experimentar. Como, porém, invocarão aquele que não creram, em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Nós precisamos dar oportunidade para o Espírito Santo. Nós precisamos desligar nossas redes sociais. Nós precisamos desligar os videozinhos curtos do TikTok. Nós precisamos desligar isso e deixar o Espírito Santo falar, deixar o Espírito Santo ministrar, deixar o Espírito Santo te corrigir a rota. Se não há quem pregue, próximo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. O que a igreja está dizendo para o irmão? O que a igreja está testemunhando para o irmão? Provém da onde? Provém da carne, provém da alma ou provém do céu? Chegar para o camarada, ser contente, tu comeu uma galinha hoje, tu comeu um frango, tu comeu um almôndega com arroz branquinho, não é verdade? Com mandioca cozida. Nossa, gente, uma salada, banana. Gente, é o suficiente. Isso é um banquete. Muitas vezes nós vamos para essa mesa, ela não é suficiente. A mesa que está aqui. Se a mesa lá da sua comida, você é ingrato com ela, essa mesa, ela vai, ó. O que importa para mim é a salvação. O que importa para mim é a obra da cruz.
Não tem outra coisa que eu almeje nessa vida. Aleluia. Não tem outra coisa nessa vida que eu busque. Aleluia. Não há outra coisa que eu queira nessa vida. Mas é porque eu conheço, porque eu não me canso de conhecer, porque eu me coloco no lugar de discípulo. Eu quero ouvir o tempo todo. Instrumentos de Deus estão aqui. Instrumentos de Deus são cada um de vocês. Se vocês falarem, eu vou abrir a boca, eu vou para lá, sento na primeira cadeira para te ouvir. Eu quero ouvir a boca de Deus, eu quero ver Deus falando através de cada um de vocês. Porque isso vai acontecer, isso aqui. Porque eu terei condições de testemunhar a partir da tua vida, a partir da tua pregação, a partir do teu testemunho. E aí isso vai me levar para onde? Para um hall, eu me dedicar a isso, e eu depender totalmente desse Deus. Porque aquele que ouve crê, aquele que crê se arrepende, muda a rota, muda tudo na vida. Então aquele que ouve se arrepende e crê, porque para ele é vital esse negócio que você me disse, eu quero para mim. Agora o que vai vir primeiro? Se é você crer ou se você se arrepender? Inverte. Eu escutei essa história, eu me arrependo, porque eu não fui para aí, e agora eu creio, porque eu quero viver isso. A minha fé, ela se baseia na palavra de Deus, na minha comunhão com Deus. Aí você e eu, essa igreja de hoje, de 2024, ela vai entrar no hall de onde? Hebreus 11. Pela fé, pela fé, pela fé. Hebreus 11. Medite nela. Medite nela. Amém? Eu quero ler um trem para vocês aqui. Vocês não precisam repetir, não. Segura aí que eu não tenho como. Deixa eu ver onde é que está meu papel. Ver se eu acho ele aqui. Se caiu aonde? Eu não sei onde eu botei ele. Oh, gente, onde é que estava? Ah, está aqui. Eu vou ler um trem para vocês. Você vai me dizer, eu estou nisso, ou eu não estou nisso. Você que vai dizer para você. Reconheço que só existe um único e verdadeiro Deus. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e que Ele é digno de toda honra, louvor e adoração como Criador, sustentador, o princípio e o fim de todas as coisas. Para você? É. Reconheço que Jesus Cristo é o Messias, o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Você crê nisso? Creio que Ele veio para destruir as obras de Satanás, que Ele desarmou o principado e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você crê? Creio que Deus demonstrou o seu amor por mim, porque quando eu ainda era um pecador, Cristo morreu por mim. Creio que Ele me livrou do domínio das trevas e me transferiu para o reino, para o seu reino, e nele eu tenho redenção e perdão dos pecados. Você crê? Então ora, então clama. Se você crê nesse pouco que eu li, muda a direção. Muda a direção, se coloque para ser um instrumento na vida das pessoas. Creio que agora eu sou um filho de Deus e que estou assentado com Cristo no céu. Você crê? Creio que fui salvo pela graça de Deus mediante a fé, que foi dádiva divina e não resultado de minhas obras, de esforços da minha parte. Eu decido que serei forte no Senhor, na força do seu poder. Você crê nisso? É isso? Nenhuma confiança deposito na carne. É isso? Visto que as armas da nossa milícia não são carnais, coloco toda a armadura de Deus e resolvo permanecer firme e resistir ao diabo. O que ele tem feito contigo? Você tem se relacionado mais com Deus e deixado o diabo, Satanás, se aproximar de você? Porque quanto mais você se afasta de Deus, mais Satanás chega.
Quanto mais você chega diante do Senhor, o odor, o cheiro, o perfume, tudo muda. A tua afeição, o sorriso, o coração alegre. Se você se afasta disso, você perde a afeição, fica feio, fica fedorento. Cheiro de enxofre. Eu creio que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra e que Ele é soberano Senhor sobre todo o governo e autoridade, porque eu sou membro do corpo de Cristo. Creio que Satanás e seus demônios estão sujeitos a mim. Você crê nisso? Mas você tem perdido alguma batalha. Satanás tem feito ao contrário. Você não tem aberto a sua boca, abrido a sua boca para dizer: saia desse lugar, saia da minha casa, saia de diante dessa comunicação com a minha esposa, com o meu marido, saia em nome de Jesus, eu ordeno. Tem feito? Ou você tem entrado em confusão, ele alimenta, bota uma isquinha e você, a casa vira um inferno. Para tudo. Começou um bate-boca, um buchicho dentro de casa, diz: para tudo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, tem alguma coisa errada nessa casa? Você tem feito isso? Você tem invocado Deus ou você tem tentado resolver? Isso aqui é uma profissão de fé. Eu creio nisso e eu clamo ao Senhor para viver isso. Vou continuar lendo. Portanto, eu obedeço a ordem de resistir ao diabo e ordenar no nome de Cristo que vá embora, que saia da minha presença. Creio que à parte de Cristo nada posso fazer, ou seja, sem Ele nada eu posso fazer, pelo que declaro minha dependência dEle. Decido habitar em Cristo, a fim de produzir muito fruto e glorificar o Senhor. Renuncio a Satanás que Jesus é meu Senhor. Chega diante do cão e diz: eu tenho um dono, eu pertenço ao Senhor. Vai embora. Você tem um dono. E rejeito quaisquer dons ou obras de imitação falsificadas por Satanás em minha vida. Creio que a verdade me libertará e que caminhar na luz é a única vereda da comunhão. Portanto, oponho-me a qualquer engano de Satanás ao levar cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Declaro que a Bíblia é a única regra e padrão de autoridade. Decido que falarei a verdade em amor. A ira, a briga, a gritaria, você disse que vai falar em amor. Que seja isso. Decido apresentar meu corpo como instrumento de justiça, sacrifício vivo e santo, e renovo minha mente pela palavra viva de Deus, a fim de poder comprovar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Peço ao meu Pai Celeste que me encha com o seu Espírito, o seu ruá, as suas verdades, para que me conduza em toda a verdade e me fortaleça a vida, de modo que eu possa viver acima do pecado, sem satisfazer a concupiscência da carne. Eu crucifico a carne e decido que andarei no Espírito. Renuncio a todos os meus objetivos egoístas e escolho para mim todos os objetivos últimos do amor. Decido que obedecerei ao maior de todos os mandamentos. Amarei ao Senhor meu Deus de todo o meu coração, alma e mente. Amarei ao meu próximo como a mim mesmo. É isso que você crê? Então bote isso diante do Senhor. Bote isso diante de um quadro e diz: Senhor, help me. Senhor, Holy Spirit, oh yeah, me ajuda, me socorre. Sem ti nada posso fazer, eu não darei testemunho se o Senhor não intervier nesse lugarzinho pecaminoso. Vamos ficar de pé. Pastora Neide e pastor Valdemar vão ministrar a ceia. Dê valor a essa mesa. A essa mesa, dê valor a ela. Pão vivo, que desceu do céu, aquele que mata fome e sede. Existe um banquete nesta noite, ele chama a mim e a você.
Ouça. Não tenha pressa ao comer desse pão e tomar desse cálice. Peça ao Senhor, muda tudo em mim, Senhor. Eu dependo de Ti. Reconheço o Teu sacrifício, reconheço o Teu amor. A salvação, a Tua graça é tudo o que me basta. Pensa um pouquinho sobre isso, amado pastor. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14, a partir do verso 22, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, e partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E a seguir, Jesus tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu vou beber de novo com vocês no reino de Deus. Feche seus olhos por um momento. Naquela tarde, quase noite, muitas casas estavam comendo aquela ceia, porque ceia era o nome daquela refeição naquele horário. Mas nesta casa, nesse lugar, havia algo de diferente no pão e havia algo de diferente no vinho. Era a presença de Jesus que transforma o pão e transforma o vinho. Nessa noite que você vai participar desta ceia do Senhor, você precisa se lembrar que foi Ele, e foi por Ele, e é para Ele. Eu quero, nesse momento tão espiritual, tão sublime diante de Deus, que você estenda as mãos para cá. Você que é o elemento mais importante dessa ceia, para abençoar esses alimentos que estão sobre a mesa. Estenda suas mãos para cá e ore, e ministre sobre este suco agora. Ministra sobre esse pão. Mas sobretudo diga: Jesus, vem para essa mesa agora. Porque é o Senhor que faz a diferença. Não é o pão e nem é o cálice, é o Senhor a diferença. Por isso, Deus, nós colocamos diante de Ti esse cálice. E colocamos diante de Ti esse pão, Senhor. E esse pão sem o Senhor não tem valor algum. E este cálice sem o Senhor não tem valor algum, Pai. E até pode ser que esse pão, Pai, ele tem algum valor nutricional para o nosso corpo. Mas o Senhor é quem nutre a nossa alma, Pai. O Senhor é que nutre a nossa vida, Deus. Por isso nós colocamos agora diante do Senhor. Quero pedir aos casais que distribuam. E quando você receber este cálice, quando você receber esse pão, diga: Senhor, agora vem comigo nessa ceia.
Deus